E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a finitude. Tá? Vamos lá. Muita gente fala de longo prazo. Uma coisa nós temos certeza absoluta: no longo prazo, todos irão encontrar o seu Criador. Tá? Todos irão encontrar o seu Criador. No longo prazo, né, nós vamos estar no cemitério ou vamos ser cremados e as cinzas espalhadas pelo mundo. Tá? Então, ficar falando muito de longo prazo no investimento, às vezes soa até como heresia. Por esses dias, recebi lá uma consulta de um cliente, um potencial cliente, né, que falou que ele estava com um título de 2072. Era, na época, foi emitido com IPCA mais 6%, né, mais 6%, normal, tá? IPCA mais 6%, normal, tá? Só tinha um problema, era para 2072 e não tinha liquidez, não tinha quem assumisse não tinha quem assumisse vamos dizer, não conseguia passar para frente. Ele falou: o que fazia com o título? Falou: olha, o que você pode fazer é deixar no inventário e deixar para os seus filhos ou talvez para os seus netos, porque isso aí não vai ter liquidez. Então você imagina o que tem alguém na cabeça e falou: ah, mas não é só esperar até o vencimento? Eu falei: quantos anos que o senhor tem? Ah, eu tenho 60 anos. Eu fiquei pensando assim: nossa, se o cara tivesse 20 anos e falasse isso, tudo bem. Não é tudo bem, não. Eu acho que também o cara estaria exagerando. Mas um título para 2072, a questão não é o quando vai vencer esse título. A questão é, você vai usufruir disso daí? Né? Bom, enfim, é sempre aquela mesma história. É sempre aquela mesma historinha lá. Ah, mas se você quiser, você tem liquidez para sair. Não, título pré no Brasil não tem liquidez. Tá? Mas se você quiser liquidez, tem sim. Só que você paga, faz um deságio de 20, 30% no valor real dele. Tá? É isso que acontece aqui no Brasil. Tá? E por que todo mundo, tem tanta gente comprando título de longo prazo? Por que tem tanta gente comprando título para 2055? Né? Bom, isso ocorre pelo seguinte: primeiro que há uma falta de educação financeira, e não é de você, é do próprio assessor de investimento. Quando você fala de educação financeira, as pessoas que trabalham no mercado financeiro, tá certo? É, é, é o que mais, né, o que menos tem educação financeira, por incrível que pareça. Eu lembro que tinha uma gerente lá do banco, tinha um gerente do banco, trabalhava no banco, num banco americano, só que eu dava consultoria de investimentos na agência da Paulista. Né? E tinha uma agência lá na Avenida dos Bandeirantes que de vez em quando a gente tinha um contato lá. E sabe o que eu já tinha ouvido falar de uma das gerentes lá de investimentos? Eu estava assim: mas olha, você tem algum dinheiro investido? Tal? Porque eu tinha um bom valor investido na época. Tinha pelo menos uns US$ 100.000 na época investido. Tinha uns 27 anos por aí. E essa gerente aí, ela tinha o quê? Em torno de uns 35 anos, e ela falou assim: não, eu não tenho nada investido, graças a Deus. Gasto tudo que eu ganho, eu gasto tudo. Não sei se eu vou morrer amanhã. Pois é, gente, é isso aí. Então, em geral, as pessoas que estão lá no mercado financeiro, a maioria não tem educação financeira. E muitas vezes ele vislumbra uma coisa e acha que é bom para o investidor, como, por exemplo, título de longo prazo. Eu acho que se você comprar um título de longo prazo, né, te enfiar um título de longuíssimo prazo, uma debenture ou título de crédito privado, cara, muitas vezes não foi sacanagem do cara. A pessoa não sabe, não tem noção que aquilo lá não tem liquidez. Porque o que acontece? A maioria das pessoas que vão trabalhar no mercado financeiro, o que eles fazem? CPA 20, CPA 10, a PIMEC, a prova da PIMEC, né, para ser analista, enfim, fazem essas provas aí. Mas quantas pessoas trabalham numa mesa de derivativos? Quantas pessoas trabalham numa mesa em que chega lá um tijolo, lá o cara fala assim: eu preciso de 5 mil contratos de DI, me arruma liquidez. O cara não quer saber, o cara não quer saber de preço, eu quero liquidez. O problema é que 5 mil contratos de DI, dependendo da série, se for, por exemplo, o DI, não digo 26 tem liquidez, 26 a gente consegue liquidez. Vamos fazer o DI 30. Eu falo: olha, acabei de fazer aqui um financiamento aqui via BNDES com duration médio para 2030. Como é que eu faço o hedge disso? Cara, eu trabalhava em corretora, chegavam problemas desse tipo. E eu fico pensando assim: cara, o que esses caras que trabalham no mercado financeiro estão fazendo? Oferecendo título pré, coisa privada, título privado para cliente.
tá? Sem condições de fazer uma securitização. Então, cara, isso tinha que correr atrás. Aí, às vezes, não tinha liquidez naquela série, então a gente tinha que montar uma estrutura, né, para poder assumir aquela contraparte lá, porque a corretora precisa fazer negócio. Precisa fazer negócio. Então o cara não queria saber se ele ia pagar R$ 10, R$ 20 do contrato de DI. Ele não queria saber. Falou, olha, eu quero liquidez para 5 mil contratos de DI F30. Ou então N30. N30, que é para fevereiro, é para abril, que tem menos liquidez ainda. Meu Deus, tinha que resolver isso daí. Então hoje, para o cara trabalhar numa mesa trabalhar numa corretora como assessor, ele precisa ter um conhecimento, vamos dizer assim, não precisa nem ter faculdade, é só você ter o segundo grau completo, faz lá a prova da Ancor e vai. Então, o assessor de hoje não tem como se comparar, tá, com o operador de mesa, né, que na verdade a gente não tinha bem assessor, tinha na verdade operador de mesa, né, o cara que mandava as ordens, né, precisava, né, lá do ano 2000, por exemplo. Não dá para você comparar isso daí. São profissionais diferentes, tá? Mas a maioria não tem experiência de mesa. Não tem experiência, por exemplo, de chegar alguém e falar assim, olha, eu preciso de... Ou então chega alguém e fala assim, um cliente que chega lá na mesa e fala assim, olha, acabei de fazer aqui um financiamento em dólar, preciso fazer um hedge. Beleza, hoje basicamente você tem um mini contrato. E quando não tinha o mini contrato? Você tinha que estruturar a operação, falar, bom, peraí, quando que é a sua entrega? Poxa, a sua entrega é em tal lugar, em tal data. Poxa, não tinha o mini contrato, aí você tinha que fazer no cheio, e a diferença entre o cheio e o quebradinho, você tinha que ir lá e o banco tinha que tomar risco. Não, o banco aqui faz uma NDF contra outro banco, né, para a gente poder se livrar. Então, era um outro mundo, era outro mercado. Hoje não, hoje é tudo automatizado, tá? Não que isso seja ruim, mas as pessoas eles têm pouco conhecimento, então eles não têm noção de quando você está oferecendo um título de longo prazo para o cliente, sabe se o cliente vai viver até lá para usufruir disso? É justamente isso. Muitas vezes o seu tempo na Terra não é o suficiente para você usufruir do que você conquistou. A maioria acaba não usufruindo, né? Tem até um gestor famoso aí que perdeu 70%, 80% do dinheiro dos seus clientes, que fala que, em geral, o cara que fica milionário na bolsa, o cara está no cemitério, porque foi o cara que esqueceu a ação lá. Olha, isso aí é uma anedota dele, mas não tem a ver com valorização. É porque se a pessoa não gastou aquele dinheiro, ficou lá investindo. Mesmo que renda poupança ou FGTS, a pessoa tem dinheiro, só que ele foi lá para o outro lado. Esqueceu lá. Quantas vezes que já aconteceu isso? É só você fazer o seguinte: pega se você tem imóvel, pega um imóvel que você comprou há mais de 30 anos. Vai ver o preço que você pagou em dólar. Vai ver o preço em dólar, em ouro, tá? Só não vale Bitcoin, tá? Não existia na época, né? Você vai ver que aquilo lá valorizou. Tá? Então, tenho lá um apartamento lá na Teodoro Sampaio, paguei nele, foram 14 mil e poucos dólares, mais ou menos, na época, e hoje, né, ele vale o quê? Vale uns 600 mil reais, mais ou menos. Cara, quando você vai ver, você fala, poxa vida, que valorização. Talvez nem tenha valorizado acima da inflação, não sei, nunca fiz a conta. Né? Mas quando você vai ver, 600 mil reais é muito dinheiro hoje. Pra você ganhar é muito difícil. Tá? Então, os bens bons valorizam com o passar do tempo. Né? Agora, ficar falando de investimento de longo prazo, né, pensa-se o seguinte: o quanto você vai viver para usufruir disso? Tá? Então, repense nisso. Quando você pensa assim, eu vou pensar no longo prazo, não pense no longo prazo. Porque o que não tem curto prazo, não tem longo prazo. O que não tem presente, não tem futuro. Empresas que ficam dando prejuízo recorrentemente, uma recuperação judicial, sai dela, fica um tempinho, outra recuperação judicial. E sabe quem é que paga por isso? Sabe quando você investe, no final, todos acabam pagando. Porque se essa empresa quebra, ela deixa de recolher impostos, né? O governo deixa de recolher, deixa de voltar o benefício para o contribuinte. Então, quando você compra essas empresas ruins, podronas, que só dão prejuízo, ou de setores que não deveriam nem existir, porque só dão prejuízo para o investidor, né? Você está se matando aos poucos. Você está tirando o seu futuro, né? Porque a sua vida é finita. Esse lance, né? E aí tem gente que gosta de usar aquele clichê lá. Não, você só perde quando vende. Não, você não perde quando vende. Quando você compra um produto e ele desvaloriza, isso é perda patrimonial. Né? E como dizia lá o José Mujica, né? Quando você gasta dinheiro, você não está gastando dinheiro, você está gastando vida. Por quê? Porque você demorou um tempo da sua vida para poder conquistar aquele dinheiro e poder usufruir dele. Então, quando você compra um ativo ruim,
coloca num investimento ruim, você não perdeu só dinheiro, você perdeu um pedaço da sua vida. E a sua vida é finita. Pensa nisso antes de ficar metendo seu dinheiro em lugar que não presta. Tá? Bom, eu vou contar uma história, tá? Aqui, de um colega meu que trabalhou comigo. Eu gosto muito dessa história. Você já deve ter ouvido umas 150 vezes, ou pela vez 151, tá? Em 2017, né, um cidadão, eu tinha passado por uma fase muito difícil, estava com síndrome do pânico, depressão, estava em casa, não saía de casa, né, de 2010 a 2017. Em 2017, voltei a frequentar a sociedade novamente, voltei a trabalhar, né? E aí, um colega meu, antigo, que trabalhava na empresa que eu trabalhava antes, na corretora que eu trabalhava antes, falou assim para mim: Nossa, poxa, que bom que você está aí de volta, tal, preciso de uma ajuda. Pô, tô com uma proposta, lembra aquele terreno que a gente foi ver lá? Poxa, legal, tá, vamos lá ver. Era um terreno gigante lá perto lá de Capela do Alto, assim, beira da estrada. E aí tava uma proposta para fazer um condomínio lá. Eu falei, legal. E aí, quanto que é o valor bruto de venda aí? Né? O VBV aí, né? Ele falou assim, pô, agora vai passar dos 100 milhões. Eu falei, poxa, que legal. Cara, a gente não precisa nem ver, já vamos assinar lá. Então, assim, ó, já tem que assinar, cara. Pô, ele falou, não, vamos lá ver. Não. Aí fomos lá, olha só que coisa. Aí fomos na casa da avó dele para almoçar. Uma senhora maravilhosa. Já estava com 83, 84 anos, alguma coisa assim, né? E aí aquela comida maravilhosa da avó, né? Um arroz simples, um feijão simples, bem temperado, né? Um bifinho simples, passadinho assim, com aquele temperinho de alho, assim. Cara, assim, sabe quando você se sente assim, nossa, que comida gostosa, né? Comida simples e gostosa. Fui lá, né? Aliás, eu já tinha comido lá na casa da avó dele, assim, uma maravilha, né? Bom, enfim, tá? Aí quando terminou lá o almoço, né? Falei, poxa, vamos tomar um café lá na casa da sua mãe, né? Falei, putz, não dá, porque o meu tio tá lá e ele, você sabe, ele tá mal, ele tá doente e tal, né? Eu falei, mas ele não tinha uma tecnologia de tratamento lá em Israel que a gente chegou até ir atrás de uma empresa? Pois é, mas a gente estava assim, descapitalizado. Eu fiquei pensando, meu, o cara tá 10 anos com essa doença, e o cara não vai tratar porque, entre aspas, não tem grana. Tá bom. Eu falei, não, deixa, vamos tomar café numa confeitaria qualquer aí, tá bom, né? Aí eu cheguei e falei assim, e o seu avô? Ele se foi. Eu falei, olha, olhei pra cara dele e falei, bro, seguinte, meu, eu te conheço há uns 25 anos, cara. Eu acho o seguinte, mas acho que eu posso te falar isso, cara. Faz esse negócio antes que morra mais gente. Parou, pensou, falei, olha, lembra a primeira vez que a gente veio aqui em 2007? Que a gente fez até um estudo, rodamos vários Excel lá. Não tinha oferecido 50 milhões no negócio? Não tinha um incorporador que tinha oferecido 50 milhões aqui no terreno? Aí você não quis fechar, porque você falou que queria chegar num valor mínimo de 100 milhões. Chegou. Depois de 10 anos chegou. Se tivesse vendido a 50 milhões lá atrás, olha só, tivesse vendido a 50 milhões lá atrás. E agora 10 anos depois, tá? Então quanto que estava a taxa de Selic? A taxa de Selic estava 17%. Mas vamos considerar aqui que tivesse 14,25%, que era, né, a taxa da época. Então vamos lá, vamos pegar aqui a conta. Então vamos lá, 14,25, 1,1425, elevado a 10, tá? Elevado a 10. 3,78 é o fator. Multiplica por 50, tá certo? Dá 190 milhões. Teria 190 milhões. Se você pegasse 190 milhões e tirasse o imposto, tá? Ainda assim teria 170. Quer dizer, se o cara tivesse vendido a 50 e aplicado o dinheiro do DI, teria 170 milhões, né, depois de 10 anos. E o cara aceitou vender por 100 milhões. Por quê? Era melhor ter vendido lá no passado por 50. Eu falei, olha, lembra, fiz a conta para ele. Então era melhor ter vendido lá a 50 milhões porque você ia aplicar e ter mais esse dinheiro. E outra, você distribui esse dinheiro aí, distribui esse dinheiro, o seu avô teria tido uma vida melhor, porque que eu sei que você passou os últimos momentos, eu lembro que você falava que, pô, preciso mandar uma graninha pro meu avô, porque ele tá sem grana, o meu pai também tá sem grana, os outros. Enfim, ele ficava ajudando o avô lá com coisa assim, dinheiro de hoje, R$ 500 aí por mês, tá assim, quer dizer, uma miséria para um senhor de quase 90 anos,
que precisa de remédio, precisa de cuidado. Enfim, já tinha um avô que tinha falecido, e o tio dele, que tinha uma doença rara, né, que tinha um tratamento assim, que já tinha tido assim, já era razoavelmente confirmado que tinha sucesso lá em Israel, o cara não foi porque não tinha grana e ficou 10 anos lá sofrendo, tá? Enfim, tá? E nesse período eu falei assim, ó, cara, você tem, né, você tem o quê? Você tem 45 anos. Tá? Na época você tinha 35. Então acho que para você falar, vou esperar 10 anos para bombar esse negócio aqui, fazia sentido, mas para muita gente não fez sentido. Né? Porque tinha gente que talvez não vivesse para usufruir aquilo que seu bisavô construiu aqui. Seu bisavô tinha uma grande fazenda aqui, foi vender algumas partes, o que sobrou, bom, enfim, tá? A história é o seguinte, resumo da ópera. A vida é finita. Cara, eu falei isso daí para ele, cara, sabe o que ele fez? Chamou os primos, falou, não, você não vai falar isso para mim, você vai falar isso para todos os meus primos aqui que ficavam impedindo o negócio, dizendo que isso valia mais, o escambau, porque só fiz a conta do DI para eles, olha, no DI aconteceria isso, né? Sem contar que a parte que cabe a cada um, principalmente o pessoal das gerações anteriores, eles, pelo menos vão conseguir usufruir. Pois é, olha, depois de 3 dias, todo mundo assinou a concordância em vender aquele terreno lá. Tá? E ainda bem, tá? Depois que ele assinou, o tio dele, que já vinha mal, teve lá piorou, chegou a piorar, e acabou que 3 anos depois ele veio a falecer. Tá? Ainda bem que ele tinha vendido, porque pelo menos ele teve um bom tratamento, teve uma qualidade de vida. Até ele comentou que nas últimas 2 semanas de vida ele ainda estava fazendo um churrasquinho lá com os amigos e tomando lá uma cerveja, que é o que ele gostava, né? Então, pelo menos ele teve, quer dizer, o investimento, o dinheiro, ele tem uma finalidade. Tá? Ele tem uma finalidade, que é nos manter nesse plano terreno enquanto nós estamos aqui. Tá? Então, não deixar, né? não se vislumbrar por um futuro maravilhoso e não viver o presente. Não é para gastar todo o dinheiro, mas ficar sempre postergando, dizendo que esse investimento vai bombar. Olha, isso daí eu nunca vi ninguém ficar feliz. Tá? Nunca vi alguém, quando chega no fim da vida, as pessoas começam a pensar o seguinte: eles não pensam que podiam ter feito mais coisa, mas eles sempre se arrependem das coisas que deixaram de fazer, sabe? Das coisas que deixaram de fazer. Muitas vezes você vê uma pessoa já com um diagnóstico que não vai viver muito e fala, não, doutor, você precisa viver mais, porque eu ainda preciso falar com tal pessoa, eu preciso ver tal pessoa, eu preciso viajar para tal lugar. O que vai nos faltar no final da vida vai ser sempre tempo. Então, use bem o tempo que você tem. Use bem os recursos que você tem, sabe? Deixar se privar de fazer coisas porque você quer guardar dinheiro. Olha, guardar dinheiro é até um limite. Depois disso não tem mais, começa a não ter funcionalidade. Como fala aqui um seguidor aqui no Insta, fala assim: história interessante, o tempo não se compra, você não consegue comprar tempo. Você não consegue comprar tempo, você não consegue pagar alguém para ficar doente no seu lugar, para sofrer a doença. Então, pega leve, seja menos ansioso, cobre menos de você, tá? Cobre menos de você. Vai lá, viva uma vida serena, tá? E que você possa ter, né, uma qualidade de vida que não pense só no dinheiro. Tá? Largar um pouquinho isso daí, porque a vida ela é finita. Tá? Outra coisa, não deixe para depois. Tá? Quantos amigos meus, quando os pais faleceram, não tinham assim, putz, eu tinha uma coisa para falar com meu pai. Aí eu falei, não, depois eu falo, e ele se foi. Tá? Graças a Deus, eu tive a bênção, né, de ter dito para o meu pai tudo que eu tinha que dizer, o quanto que ele foi importante, o quanto que nós amávamos ele, tá? E ele ficou doente num momento em que eu estava muito bem de vida, graças a Deus, porque eu até lembro que quando ele saiu lá do hospital, né, vários familiares pensaram, coloca ele numa casa de repouso. Não vai colocar numa casa de repouso. Ele numa casa de repouso, tá? No estado que ele tá, ele já não, ali ele vai começar a falar na língua mãe dele. E a língua mãe dele é o taiwanês e o japonês. Então ele não ia falar bem o português. Ele já não consegue mais falar direito fora a sua língua mãe. Aí eu falei, não, ele vai ficar morando, né, perto da casa do meu irmão, tinha um hotel, tinha um hotel, não um hotel flat, não. Ele vai ficar morando num flat. E naquele flat, era um flat japonês, né, em que preferencialmente os clientes eram japoneses e todo hotel falava japonês. E foi uma maravilha.
porque qualquer problema que ele tinha, ele podia falar em japonês, que ele conseguia se comunicar perfeitamente. Tá? Então aí, pelo menos, ele passou seus últimos momentos nos melhores lugares que ele podia estar. Tá? E foi bom que isso aconteceu num momento que eu estava bem de vida, estava trabalhando numa corretora, tinha umas consultorias em alguns bancos, eu estava super bem, e foi bom isso. Tá? Foi bom isso, porque aí, pelo menos, talvez tudo que ele não tivesse feito quando ele estava trabalhando, ralando, lutando heroicamente para manter os filhos na faculdade, no colégio, né? Ele, pelo menos nos últimos momentos, ele viveu super bem e ele estava super feliz. Ele até falou assim um dia, né? Acho que até umas 2 semanas antes de ele ter ido embora, ele falou: nossa, mas o que eu passei nesses últimos 9 meses aqui, poxa vida, eu nunca tive tanto conforto na vida. Eu falei: poxa, pai, mas o senhor lutou para isso. Ah, mas eu não consegui ganhar dinheiro. Mas conseguiu criar seus filhos, conseguiu nos dar uma boa educação e principalmente uma boa moral, uma régua moral que talvez outras pessoas muito mais bem-sucedidas não conseguissem passar para os seus filhos. Tá? E assim, não deixem para depois. Se você tem pai, se você tem, se você tem mãe, se você tem avó, tem parentes, cara, não deixa para depois o que você tem que dizer. Tá? Se você tem que dizer alguma pessoa importante para você, diga o quanto ela é importante para você. Não deixe para depois. Tá? Tem uma história também muito interessante é uma história, né? É uma história o que eu vi, eu não sei a origem dessa história, mas a história é assim. Tem um cidadão que ele vai numa loja de CD, na verdade ele não vai, ele passa por uma loja, ele vê uma moça super bonita e ele se apaixona por ela. E aí todo dia ele ia lá comprar um CD, comprar um CD. E ele sempre deixava, né, um bilhete para ela, que ficaria esperando ela num café a tal hora. Bom, só que ela nunca foi nesse café. Todo dia ele ia lá, comprava um CD e deixava lá, né, deixava um bilhete discretamente dizendo que ia esperar ela no café. Só que ele era tão tímido que ele não conseguia nem falar com ela. Simplesmente ia lá e deixava o bilhete. Isso daí se deu durante mais de 5, 6 meses. Até que, infelizmente, esse cidadão acabou vindo a falecer num acidente. Teve um acidente e ele acabou vindo a falecer. Né? E aí, quando ele veio a falecer, né, a mãe dele foi lá, né, na loja de CD e falou para a moça: mas o filho te amava tanto, sonhava tanto com você, por que você nunca deu uma chance para ele? Aí ela falou assim: mas todo dia eu dava essa chance. Todo dia eu falava, sempre que ele comprava um CD, eu deixava um bilhete dentro do CD, dizendo, né, da embalagem do CD, dizendo que eu só ia sair a tal hora e eu podia encontrar ele em tal lugar. Aí quando a mãe volta para casa, ela vai no quarto do filho e vê um monte de CDs lá, todos eles sem desembalar, junto com o pacote, junto com a embalagem, né? A embalagem, né? O embrulho de presente, estava tudo lá. Ele nunca se deu o trabalho de abrir o CD. Ele não se deu o trabalho de abrir o pacote, porque ele não gostava de CD, ele só ia lá por causa da moça. Então, essa história ilustra muito bem o que acontece quando você tem uma falta de comunicação, tá? E você vai deixando para depois. Tá? Eu acho que se uma situação dessa acontecesse, sei lá, a pessoa devia reagir, saber que a vida é finita, né? E a vida é finita. Né? E justamente também por isso, agora vamos falar sobre um assunto que diz muito respeito a investimentos. Quantas vezes que nós não vemos empresas gigantescas, empresas gigantescas, e quando o seu fundador começa a ficar já numa idade muito avançada, a empresa começa a quebrar. Quantas vezes que vocês já não viram isso? Nós já vimos essa história já. Ah, não, é porque o fundador, só o fundador conseguia manter. Cuidado. Cuidado com essa ideia de que você está sendo sócio de um grande empresário. Cuidado com isso daí. Cuidado com isso daí. Tá? E eu vou te dizer por que cuidado com isso daí. Teve um golpe que foi aplicado, infelizmente, contra trabalhadores japoneses. Tá? Inclusive, o cara que aplicou esse golpe aí não era assim meu amigo, tá? Mas era uma pessoa que era conhecida nos meus meios. O que ele fez?
Muita gente, né, foi para o Japão trabalhar lá quando tinha 20 e poucos anos, não estava arrumando emprego aqui no Brasil, deixa eu ir lá para o Japão trabalhar, né? Ele inventou um negócio, né, de uma poupança. Falou assim, olha, a gente está investindo numa poupança aqui, de não sei o que lá, né? Enfim, tá? Não sei exatamente como é que é as condições. E ele falou assim, olha, porque você vai trabalhar, você vai investir esse dinheiro aonde? É que nesses caras, né, do Bitcoin, que mexe no Bitcoin, não, que mexe com criptomoeda. Aí que é o dinheiro? O dinheiro é um pedaço de papel. Você não sabe nem se o governo vai honrar. Ele usava esse mesmo discurso, ó, para que você vai investir no banco, na poupança, no DEI, isso aí não dá nada. Quando você for aposentar, você não vai ter nada, não sei o quê. Ele conseguia convencer as pessoas disso daí. Tá? Então, lá em 1990, mais ou menos, ele começou um negócio dele. Olha, você vai todo mês aqui mandando, né, o que você puder, $300, 50, $500, não tem problema, tá? A gente vai fazer um investimento aqui, é um pool de investimento, enfim, inventou uma história muito boa, tá? E muitos orientais acreditam nos seus conterrâneos, tá? Acreditam nos seus conterrâneos. Enfim, de 1990 até 2008, acho que 2000, não, desculpa, foi bastante tempo, foi 2016, algum período assim, tá? Eu não lembro exatamente a data, mas foi mais de 25 anos. Mais de 25 anos. Mais de 25 anos. Esse cara, ele promovia festas, fechava um restaurante, fazia reunião lá com os seus associados, tá? Bom, você sabe no final da história. No final da história, quando passaram-se 20 e poucos anos, o pessoal foi lá e falou: ah, não, agora eu estou voltando aqui para o Brasil, eu estou lá com meu investimento está lá garantido. Quando foi procurar o cara, simplesmente o cara falou: não, é que os investimentos. Eu vou interpretar aquela história lá. É, os investimentos, tem alguns que não deram certo, tenho aqui, comprei umas terras aqui, achando que ia valorizar. Enfim, inventou uma belíssima desculpa. No final das contas, todo mundo que investiu nesses 25 anos perdeu tudo. Aí você vai pensar o seguinte, assim, e aí ele inventou uma história boa, inventou uma história muito boa, inventou uma história muito boa, né? Aí, não, qual a história que teve gente que não se conformou, foi lá e botou o cara no pau, né? Como tinha lá minimamente, né, os recibos, né? O cara mandava o recibo tudo bonitinho, né? Ia lá e foi botar ele no pau, né? Até conseguiram, né? E depois lá de mais ou menos uns 7, 8 anos, né? 8 anos, saiu a sentença que o cara tinha que indenizar o cara. Só que olha só que coisa. Olha só que coisa. Quando ele começou esse negócio aqui, ele tinha em torno de uns 40 anos. Né? Então vamos lá, vai fazendo a conta. 40 anos em 1990. Em 2016, 25 anos depois, ele estaria com 66 anos. 66. Como passou mais 7, 8 anos, né? Então vamos lá, vamos fazendo a conta aqui. Tá? Eu estou contando essas coisas aqui porque eu vejo isso daí e o pessoal não acredita que isso daí acontece. O pessoal não acredita. Então vai fazendo as contas aí. Então vamos lá. Em 1990, o cara tinha 40 anos. Em 2016, quando estourou o negócio, ele também aproveitou o impeachment lá para falar um monte de coisa, né? Ele já tinha quanto? 66 anos. E depois passou mais 7, 8 anos, né, quando saiu a sentença. Então vai fazendo a conta. 1990, 2016 tinha 66 anos. Passou mais, então ele já tinha 74 anos. Tinha 74 anos quando saiu a sentença. Bom, não consegui, ele não tinha nenhum bem no seu nome, não tinha nenhum bem. Quer dizer, como é que o cara vai lá, pega lá 200, 300 dólares por mês, mesmo que ele investisse no título americano, como é que ele ia falar que ia garantir para o cara 5 mil dólares por mês de aposentadoria? Não teria como. Não teria como. Então, o que acontece? Não tem como. Por mais conta que você faça, a não ser que você comprasse alguma ação que tivesse explodido, né? Mas, enfim, tá? Ele não é especialista. Eu vi, assim, ele chegava a fazer festas, assim, pegava, assim, aqueles restaurantes japoneses caríssimos, fechava o restaurante, era os que ele chamava de associados, né? Da poupança japonesa, alguma coisa desse tipo assim, tá? Beleza. Tá? Então, aí ficou essa história aí. Então, quando ele tinha 74 anos, ele tinha que responder por isso daí. Agora, olha só que coisa. Durante todo esse período, ele viveu como um rei. Tinha carro importado, né? Comia nos melhores restaurantes. Blá, blá. No final, esse foi um jeito de ele criou para poder gastar o dinheiro dos outros.
Porque não tinha como, tá? Não tem como você aplicar $300 por mês, tá? E se aposentar depois de 25 anos com um negócio de 5 mil. Não existe. Isso não existe, gente. Vitalício de 5 mil, isso não existe. Se você contribuir com 300 e poucos dólares por mês na poupança, na Previdência Americana, ou seja, $300 por mês, provavelmente quando você se aposentar, você vai receber em torno de uns $1.700, mais ou menos, 1.500. Isso ainda porque o governo, né, ainda vai ter que te bancar, porque não tem como chegar nesse investimento. Então, o que o cara fez? Esse cara é muito inteligente. Ele viu que a vida é finita. Bom, se eu pegar. Agora, sabe, o pior é que teve. Depois que isso tudo aconteceu, um amigo dele, de tipo assim, da época da infância dele, né? Que era amigo dele, e que não caiu nesse golpe, né? Uma vez perguntaram para ele, assim, pô, mas você era tão próximo a ele, por que você não. Você não caiu nesse golpe? Ele falou assim, não, porque eu já sabia que aquilo era um golpe. Mas como você já sabia que era um golpe? Falei assim, olha, ele falou que numa das conversas com ele, umas conversas quando ele tinha começado o negócio, falou, pô, mas a conta não fecha aí, cara, a conta não fecha aqui. Ele falou, não, uma conta não fecha, não tem problema, porque só vão me cobrar isso daqui a 25 anos, 30 anos. Ele já, até lá já curtia a minha vida, já vivia a minha vida de rei, né? E aí eles vão tirar o que de mim? Cara, foi isso que o cara falou pro amigo. Então, cuidado, que você pode estar caindo numa dessas. Essas promessas que daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, você vai ficar milionário, talvez você só esteja financiando a vida de luxo de um malandro, de um estelionatário, que ele não tem como te entregar aquilo lá. Tá? Então, pense nisso quando vocês começam a procurar coisas muito boas. Não, eu quero um negócio garantido. Não existe nada garantido no mercado financeiro. Não existe. E o que o cara fez? Ele se aproveitou o quê? Da finitude da vida. Você vê, até a finitude da vida tem malandro se aproveitando disso. Então, bastante cuidado com isso. Tá? Muito cuidado com isso. Seja sempre cético. Eu já falei. Olha, assim, me irrita, tá? Aliás, eu até começo a bloquear o pessoal quando fala, professor, mas qual que é o ganho garantido dessa operação? Dessa broken short put? Não existe ganho garantido. E eu falo, olha, eu tento educar as pessoas. Tá? Eu tento educar as pessoas, tá? Assim, olha, antes, né? Antes de você fazer qualquer operação, você pode até fazer pequenininho as operações que nós fazemos aqui, mas importante, anota o preço de fechamento das cotações todos os dias, porque é o único jeito de você autenticar aquela informação. E as pessoas não querem isso, não querem autenticar essa informação, querem fingir que não, mas é muito fácil, só você olhar é só acreditar no que o influencer está fazendo. Parem com isso, gente. A sua vida, ela é finita. E outra, ela é única. Ela é única. Se você investiu num negócio e ficou 20 anos investindo e o negócio deu muito errado, você não perdeu só o dinheiro. Você perdeu 20 anos da sua vida. Tá? Como eu falo, José Mujica, tá? Eu tive assim a oportunidade de apertar a mão dele quando eu estava lá no Uruguai. Tá? Um período que eu estava lá no Uruguai. Tá? Um cara muito simples, muito gente. Tá? É uma pessoa que você está na frente dele, você se sente assim, você se sente até encantado. Tá? E para mim não importa muito as ideologias dele. Ele como é uma pessoa maravilhosa. E ele fala isso. Quando você vai lá, trabalha 2 meses para você, trabalha 3 meses para você comprar um celular caro, né? O que você está fazendo? Você não tá, aquele celular não custa tantos dólares, ele custa tempo da sua vida. Então, aproveite bem o tempo da sua vida. Tá? Se você gosta de pessoa em calda, coma pessoa em calda. Vai lá e come pessoa em calda. Né? Para você ver, né, se você realmente está no caminho certo, é o seguinte, é uma pergunta muito simples. Assim, qual é a comida que você mais gosta? O que eu mais gosto é nhoque à bolonhesa. Há quanto tempo você não come nhoque à bolonhesa? Isso mostra o quanto que você está investindo em você e o quanto que você só está batalhando em prol, tá, de ganhar mais, né, em busca da riqueza e está se esquecendo de você. Então, né, é um ponto a se refletir. Valeu, gente? Um abraço aí para todos, tá? Aqui na descrição aqui no YouTube você tem lá um curso base de opções, assiste lá que vale a pena. As opções, elas são talvez o melhor caminho que você tem, né, para você mudar, né, vamos dizer, consideravelmente o seu padrão de vida. Mas você vai ter que estudar, vai ter que correr riscos. E outra coisa que é legal nas opções, se você tiver com pouco dinheiro, você tem como recomeçar. Tá? E é isso que nós estamos fazendo.
estudando estruturas cada vez mais simples, mas que também tenham o quê? Um retorno muito considerável pelo risco que corre. Mas não existe nada sem risco, pode ter certeza disso. E se tiver, estão te enganando.